Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 9 e depois voltando para Lucas 23. Romanos 9, uma passagem de nós aqui bem conhecida, 9, 16 a 18. Diz o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Porque ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Agora, nós vamos voltar para Lucas, capítulo 23, o versículo 39 a 43. Lucas 23. Ok? 39, 43. Diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora vocês fixem sua atenção nesta passagem aqui. O texto da nossa mensagem hoje à noite é os atos de misericórdia, o tema, né? Os atos de misericórdias de Deus. Vamos orar. Vem, Senhor, por nós nesta noite, mais uma vez, engrandece teu nome. Nós precisamos de ti. E quando o teu nome é glorificado na terra, ó Pai, que bênção é. Quando vemos aliás, teu nome é glorificado, nunca fica sem. Mas nós queremos dizer em função da tua palavra, em função do evangelho bíblico, que a mão de Deus esteja conosco nesses dias tão maus, quando o mundo está tomado de maldade, como o sangue corre na veia. Então, Senhor, pedimos tuas misericórdias para que agora, nesta noite, ao pregar um tema como este, teu servo seja fiel na exposição, pela graça de Deus, o comando teu para expor a verdade como ela é. Que nós sejamos quebrantados, e todos que ouvirem a tua palavra, e que haja fruto glorioso para a honra do Senhor, a glória tua, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Os atos de misericórdia de Deus. Eu tomei aqui Romanos capítulo 9, para falar que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. E eu estou pegando esta passagem aqui para falar como Deus opera misericordiosamente. Para que estou pregando isso, irmãos? Não tem um tempo quando nós mais precisamos de humilhação do que agora. Não tem nada no mundo, nos juízos de Deus, que leve o homem a humilhar. Não tem. Se não for a misericórdia de Deus, não tem jeito. Tá?
Pode ser a pandemia como está aí. Gente morrendo, pessoas chegando perto da morte. Mesmo assim, o homem não é humilhado. A única forma de ver homens e mulheres caídos perante Deus é quando Ele vem usando a sua palavra para falar aos corações. Caso contrário, os homens ficam empedernidos como rochas no coração deles, até a morte e depois da morte ainda no inferno. Que coisa! Mas esta passagem aqui, vocês vão perceber como a graça brilha, como a misericórdia de Deus pega ou aparece em lugares improváveis, como foi o caso da cruz aqui. Quem imaginava que no momento de dor, no momento cruciante, com uma multidão alvoroçada, como se fosse a torcida de futebol, duas torcidas, né, juntas, e ali não havia outra coisa, senão gritando, querendo a morte dele. E dois ladrões, um de cada lado dele. 3 cruzes. E Deus aparece em sua misericórdia. Esses são os atos misericordiosos de Deus. Eu gosto de tratar sobre isso, irmãos. Eu sempre estou voltando a isto, porque hoje o povo chamado crente não sabe o que é misericórdia. Eles não sabem. Eles falam muito de graça, graça e graça, mas eles não sabem o que é Deus indo visitar perdidos. Porque não é tratado sobre a maldade, o coração pervertido do homem em seus pecados. A primeira lição que eu trago aqui para vocês é sobre a misericórdia de Deus. E eu quero tratar sobre isso, não vou tratar de um tratado assim teológico sobre o assunto, mas eu quero tomar aqui esse acontecimento aqui na cruz para falar sobre a misericórdia de Deus. Primeiro foi que a misericórdia invadiu a escuridão do juízo. Os irmãos lembram daquele texto onde o profeta diz: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que coisa! Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O momento da cruz, irmãos, foi um momento inigualável na história. Nunca houve igual. Não houve somente a fúria de Deus sobre o Filho. Foi a fúria do mundo, do diabo, do inferno, da morte, dos demônios. Tudo cercou Jesus. Então foi um momento de juízo. E nós não sabemos o que é juízo de Deus. Nós não sabemos. Deus opera neste mundo com justiça, juízo e glória a Ele porque tem misericórdia. Imaginou se não tivesse? Olha a situação que está no nosso país. Olha quanta gente morrendo. É no mundo inteiro, queridos irmãos. E esse ato vem de Deus. Não é dos homens. Deus permitindo um castigo tremendo sobre as nações. Milhares estão indo para o inferno, bem como milhares estão indo para o céu. Mas notem, irmãos, ali na cruz foi um ato totalmente especial. Se os irmãos querem ver o que é cruz, nunca esqueçam de ler Salmo 22, Isaías 53, mas especialmente o Salmo 22. Porque naquele salmo, Jesus está como que pedindo, passe a câmera
que eu quero filmar. Entendeu? Ele está como que mostrando as coisas do ponto de vista dele. Lá em Isaías, ele mostra do ponto de vista do profeta, do pai e dos eleitos. Aqui no Salmo 22, ele mostra do ponto de vista dele. Ele diz, olha o que eu estou vendo. São leões terríveis. São rugidos terríveis contra mim. Por isso que ele pede o socorro do Pai e não encontra. Por que me desamparaste? Então, irmãos, voltando aqui ao texto de Lucas, Lucas é o único livro que narra esse acontecimento aqui, irmãos. Você não vê em Mateus e você não vê em Marcos, nem tampouco em João. Tá? Porque Lucas é o evangelho evangelístico, se nós quisermos dizer assim. É o evangelho que mais trata de Deus com o pecador, Jesus com o pecador. Mas nós vamos olhar aqueles dois homens, aqueles dois malfeitores ali. Ali estavam um justo e dois malfeitores. Vocês percebem, irmãos, para o que a cruz servia? A morte de cruz era para os elementos mais terríveis. E Jesus foi colocado entre os malfeitores. Puxa vida. Se colocasse essa lei hoje no Brasil, o que seria, hein? Olha, queridos irmãos, e por que Deus foi àquele moço na cruz? Eu não sei que idade ele tinha, não sei se era jovem, se era um homem já de idade. É porque o Senhor salvou aquele moço e não salvou o outro. Por quê? Aí eu volto para falar para vocês. Deus diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então, é algo de Deus. Salvação não é do homem. Não é eu tentando forçar Deus a salvar alguém. É Deus livre para agir como Ele bem quer. Então, queridos irmãos, não existe ninguém melhor do que outro. Quando o homem tenta entrar nesses detalhes aqui com mente humana, eles dizem que tinha um ladrão bom, o outro era ladrão ruim. Mas eu não conheço nenhum ladrão bom, nem todos eles são ruins, porque assim. Então Deus usou a questão do ladrão e usou a cena da cruz. Eles não estavam lá de fora, eles estavam presos e iam ser mortos, crucificados à semelhança do Senhor. Tá? Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre os dois, especialmente aquele que foi salvo. Aquele moço que foi salvo, ele tinha as mesmas intenções no coração que o seu colega tinha. Mesmas intenções. Como ele veio do mundo para morrer na cruz, ele trouxe consigo os mesmos desejos que qualquer ser humano tem na hora da morte. Na hora da morte que o homem quer, naturalmente. Ele quer escapar da morte. Tá? Ele fica apavorado com a morte. Ele está vendo estampado o cenário da eternidade perante ele. É isso que acontece. Eu vou morrer. Eu acho que eu ouvi 2 comentários sobre isso, de pessoas que estavam na hora da morte com a Covid. Um foi meu vizinho, né? Ele contando como foi que ele encarou a vida dele ali, né? Perante a eternidade. E aqueles 2 moços, irmãos, o que eles tinham? Eles queriam voltar, sair daquele castigo e escapar da morte. Então, quando eles olharam para Jesus, vocês podem perceber que eram 2 judeus. Não eram romanos, não. Eram 2 homens que sabiam da história de Cristo. Sabiam quem era Jesus. Sabiam dos feitos de Cristo. Então, a fama de Jesus não ficou limitada a um pedacinho de terra, não.
A fama dele era, talvez chegasse até ser internacional, porque ultrapassou as fronteiras, a fama do Senhor. Então ele estava ali, 2 homens que sabiam disso. Então, como aqueles homens, como os judeus olhavam Jesus, nós queremos o Senhor. Para quê? Para nos livrar dos problemas aqui de Roma, nos dar um trono com um governo melhor, um político melhor. Queremos que o Senhor traga comida para nós, queremos que o Senhor venha e faça os milagres que o Senhor sempre tem feito, né? Os cegos podendo ver, os paralíticos sendo levantados, mortos ressuscitando. Eles queriam um Senhor assim. E aqueles 2 homens na cruz, o que é que eles queriam? Nos livre disso. Inclusive os 2 estavam juntos, estavam zombando e pedindo, na hora da morte, zombando com a multidão, e pedindo: o Senhor não é o Salvador? Então nos livra. Agora vamos ver mais adiante, irmãos. O que aconteceu foi que Deus operou naquele coração pela graça soberana. E agora, não venham me atacar qualquer um e dizer que foi o livre-arbítrio daquele moço. Não foi, porque os 2 estavam juntos ao mesmo tempo querendo, zombando de Cristo e querendo milagres. Eles 2 seriam mandados para o castigo eterno imediatamente. Mas foi naquele momento que Deus operou. De repente, olha o que a graça faz. De repente a misericórdia entra em ação. A graça opera dentro do coração do homem. A graça dá a visão que o homem não tem. Então o que Deus fez? Ele operou o quê? O milagre da vivificação no coração do homem. O que é o homem no pecado, irmãos? Morto. Ele está vendo só do lado externo da vida. Ele não vê além. Ele está morto. Então aqueles 2 homens só viam: vou perder o mundo. Nós queríamos ganhar o mundo inteiro. E agora nós vamos morrer. Então livra-nos da morte. Então vindo Jesus pendurado ali, sem poder, não do ponto de vista deles fazer alguma coisa. O que eles pensaram? Zombaram do Senhor. Mas quando Deus opera seus milagres, ninguém pode intervir. Não houve governador, nem os líderes religiosos de Israel. Quando Deus intervém, Ele opera maravilhas. E o que é que Ele fez? Ele abriu os olhos imediatamente. Foi algo sobrenatural. De repente mudou a boca daquele homem. De repente os olhos mudaram. Ele passou a ver o que não via antes. O que aconteceu ali, queridos irmãos, foi que os olhos do homem interior foram abertos. Então ele olhou e a graça o mostrou. Quem é esse homem? Ele é o Salvador. Ele é o Messias prometido. Impressionante, irmãos. Vamos examinar um pouco mais profundo isto. Veja, o que aconteceu ali foi que quando a misericórdia entrou, as algemas e grilhões do pecado foram quebrados. E só Deus pode fazer. Se você for libertar alguém que está algemado, ou com grilhões nos pés, prendendo, você não pode fazer. Você não tem poder para isso. E os grilhões do pecado? Quem pode tirar um homem do pecado? Quem pode tirar uma moça, um rapaz, um homem, uma senhora ou um menino do pecado? Não tem poder que possa. Quem poderia arrancar aquele moço dos grilhões, do domínio do pecado, que foi tão grande que ele passou a vida dele basicamente roubando? Quem poderia? Foi o Senhor que entrou em ação. E assim,
As algemas e grilhões do pecado foram quebradas. Imediatamente. Olha, queridos irmãos, é assim que Deus faz. Quando Agostinho se converteu, ele que outrora era mulherengo, quando ele saiu na rua, mulheres foram atrás dele. Ele voltou e disse: aqui não tem mais aquele velho Agostinho, aquele morreu. É assim que Deus faz, quando Ele quebra o poder do pecado e o poder da morte no coração. Foi assim também, irmãos, naquele momento que Saulo de Tarso caiu no caminho de Damasco. Quando, naquele momento, ninguém percebeu, mas Deus estava operando sua misericórdia. Olha o poder da misericórdia. Ela vem com chaves, ela vem totalmente preparada para quebrar o poder que agrilhoa, que domina, que subjuga, que faz o homem ser o que ele é. Um perverso diante de Deus. Então, queridos, houve uma completa mudança no ser daquele moço, lá dentro. Ninguém via. Mas quando a boca dele abriu, que ele começou a falar, vocês podem perceber os resultados imediatos da misericórdia. Os olhos dele passaram a ver. Olha que coisa, quando Deus opera com misericórdia, então Deus passa a ser visto. A glória de Jesus Cristo é vista como ela é. Ele não é um mero homem, ele não é o Jesus da nova era agora, ele é o Senhor da glória, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele veio para isso, ele veio para quebrar os grilhões do pecado e da morte. Então, queridos irmãos, notemos mais, sua maneira de pensar também foi alterada. Por quê? No pecado, a mente está em escuridão. Por que eles gritavam, pedindo ajuda, pedindo para Jesus tirá-lo dali? Eles queriam voltar para o pecado. Eles queriam sair dali e voltar para a sociedade. Notem, mas quando a misericórdia entrou em ação, o que aconteceu? A maneira de pensar foi imediatamente, rapidamente alterada. É assim que acontece na conversão. Foi assim que Deus fez com Abel, com Enoque, com Noé, com Abraão, com Jó, muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Quando nem Bíblia tinha. Veja, o que Deus fez com os santos, que eram simples pessoas. Deus lá dentro, destravou o poder do pecado lá dentro do homem. Olha o que o pecado fez, queridos irmãos. O pecado mexe com as mãos, com a boca, com os olhos, com os ouvidos, com os pés, e quando Deus opera, todo esse conjunto do poder do pecado é quebrado. Imediatamente a pessoa passa a pensar diferente. Olha, as emoções também foram mudadas. No pecado, as emoções seguem um fluxo normal. O homem sente bem no pecado. Ele faz festa no pecado. Ele ama o dinheiro. Ele ama a fama. Ele ama as paixões. E ele está pronto a correr a via livre do pecado. Ele desce para isto. Então, estava indo tudo normal. Olha, como alguém crucificado podia ainda olhar para um homem justo e ainda pedir coisas terrenas para ele. Isso é emoção fora da verdade. Também vamos pensar aqui o livre-arbítrio dele.
tomou o rumo contrário. A coisa mais comum no ser humano é pensar que ele tem livre-arbítrio, que Deus o deixou com livre-arbítrio, poder de decisão. Aqueles dois moços na cruz pensavam lá dentro que eles eram livres. Anotem, o homem tem livre-arbítrio? Tem. Igual o peixe tem dentro d'água. Se você puxa o peixe para fora, quando ele começa a ver a luz do sol, ele fica apavorado e quer voltar. O homem no pecado, ele é livre para descer. Ele vai sempre escondendo de Deus. Ele não consegue dar sequer um passo em direção a Deus. Esse é o livre-arbítrio do homem. Até aquele momento, aqueles dois pensavam, aquele moço que converteu, pensava que era livre com o companheiro dele. Mas a liberdade deles era como água. Ó, você solta a água, e enquanto tiver uma descida, a água vai para lá. É assim o livre-arbítrio do homem no pecado. Então o que ele fez mais? Ele tomou Satanás também, desculpa que eu tinha pulado aqui o assunto, Satanás foi surpreendido em seu próprio império das trevas. Satanás não contava com aquilo, ninguém contava com aquilo, irmãos. Um ato de misericórdia de Deus, naquele momento da cruz, ninguém contava. Então Satanás foi surpreendido em seu reino, porque o que Cristo veio fazer, ele fez até na cruz, salvou um homem. Então o resultado foi visto. Como? Ele passou a ter uma concepção correta de justiça. Vamos lá, eu quero que vocês entendam a verdade aqui. O que é que aquele moço passou a ter? Ele passou a ter uma concepção correta de justiça. Enquanto o homem não é salvo, ele quer se justificar. Ele quer dizer, eu mereço. Mas quando aquele moço viu pela misericórdia quem era o Senhor, ele passou a julgar a quem? A ele mesmo. Ele começou a julgar a si próprio. Você lembra de Davi? Quando Davi, lá no Salmo 51, foi ao Senhor, ele diz, para que tu sejas visto como Deus justo, pode me condenar, eu mereço. Olha que coisa, irmãos. O que aconteceu? Ele, veja, irmãos, ele tomou um posicionamento correto ao lado da verdade. Olha o que a misericórdia faz. Quando Deus opera maravilhas, homens deixam os bares, deixam suas casas, deixam o seu conforto para buscar o Senhor. Não tem ninguém que consiga parar a misericórdia de Deus quando está em ação. Não tem. Quando os homens vão à busca da verdade, ninguém pode interpelar, porque é Deus agindo. Então, queridos irmãos, o que é que ele falou? Ele passou a ter um entendimento correto a respeito da pessoa de Cristo. Quando ele olhou, ele falou para o colega dele, nenhum mal fez. Olha, a visão dele, ele olhou para si, ele pensou, então, quem é o culpado disso tudo? Quem está merecendo a cruz agora? Sou eu. Nenhum mal fez. Está vendo? Enquanto os homens, irmãos, estiverem do jeito que estão aqui em Ribeirão Preto e no Brasil, eles estão bem alimentados por falsos mestres. Eles estão bem saciados pelo ecumenismo. Eles estão vivendo no pecado e dizendo que estão todos bem com Deus. Que tristeza. Agora, queridos irmãos, ele fez o que aquele moço? Ele buscou a salvação
pelo caminho que somente a fé verdadeira pode buscar. Como é que busca a salvação? Como é? Vamos lá. Primeiro, o caminho do temor. O caminho do temor qual é? É um coração humilhado perante Deus. Enquanto os homens estiverem achando justiça própria, enquanto eles acham que são religiosos, que eles têm uma Bíblia, enquanto eles acharem que eles podem manipular Deus com dança, com barulho, com gritarias, eles não querem a salvação. O orgulho impede isto. Então, o que ele fez? Ele tomou, em segundo lugar, o caminho da confissão. Porque quando ele diz, lembra-te de mim, ele estava confessando. Essa é a confissão. Então, queridos irmãos, a confissão é a boca aberta para sair o pecado. Enquanto o homem não confessa, ele é fechado dentro dele. Ele quer uma religião por fora. Ele quer autoajuda. Ele quer a bênção de um pastor. Ele está pronto a dar o dinheiro dele numa igreja. Ele fará de tudo isso, porque ele quer ser cercado pelo sol da graça da vida. Mas quando o homem busca a salvação pelo método da verdade, ele vai em confissão. Confissão é a boca aberta dizendo, quem sou eu? Miserável pecador. Todos que foram salvos confessaram. Nem todos fazem a mesma confissão, nem todos igualmente fazem a mesma confissão. Mas ao buscar Jesus, está dizendo isso. Também houve o caminho da invocação ali. Porque quando ele diz, lembra-te de mim, ele está pedindo socorro. E hoje, queridos irmãos, não tem mais salvação assim não. Tiraram a palavra salvação. Hoje é ingressar, abriram as portas, a porta estreita foi aberta mais, chamaram pedreiros e engenheiros, abre mais a porta, nós queremos entrar a multidão. Escute, não tem isso na Bíblia. Veja, ele invocou. Por quê? Porque ele viu o perigo. Quando ele viu o cordeiro, ele viu o inferno. Enquanto o pecador não vê Cristo, o Rei da Glória, o inferno é fechado para ele. Ele não vê. Quando ele viu o Salvador, ele viu para onde ele ia. Ao invés de pedir, livra-me disso, me faz voltar, tira-me dessa situação. Ao invés de fazer pedido de prosperidade, ele fez o pedido eterno. Lembra-te de mim. Olha para mim, eu vou cair no inferno. Olha que diferença tem daquela visão do Salvador para a visão de Isaías. Eu vou perecer. Outra lição memorável aqui é que a salvação foi alcançada. Olha que fantástico. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Meus queridos, onde a misericórdia chega, Deus opera salvação. E sabe de uma coisa? Nunca Deus operou com misericórdia sem salvar alguém. Nunca alguém que foi visitado pela misericórdia foi para o inferno. Nunca. Por quê? Se Cristo falar uma palavra só, naquela palavra estão abrigados todos os componentes pertinentes à salvação. Quando Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, ele estava trazendo consigo tudo o que aquele moço precisava. Sabe o quê? Vida eterna, perdão, justiça, santificação, herança
glória eterna, segurança eterna, estava tudo ali. O médico pode levar sua maleta e esquecer alguma coisa. O Senhor nunca sai na sua misericórdia sem levar tudo consigo para salvar alguém, com perfeita salvação. Nada fica de fora, nada fica para trás. Quando Ele salva mesmo. Vamos ver um pouco mais sobre essa salvação? Primeiro, há o poder da verdade bem direcionada. Presta atenção aqui. Como assim, pastor? Quando Jesus fala, em verdade te digo, o que aconteceu foi que a flecha do amor de Deus foi apontada naquele coração e pronto, atingiu o coração daquele moço, a flecha do amor de Deus. Por isso que ele falou, em verdade te digo. Satanás sempre opera em mentiras. Deus sempre opera em verdade. Quando ele abre a boca, ele fala na verdade. Ele está querendo dizer o seguinte, você pode ter certeza, eu nunca vou mentir. Eu te amei. Quando ele estava dizendo, eu vim te buscar. Tu és meu. Foi meu Pai que me deu você para mim. Em segundo lugar, há um poder envolvente da palavra. Estarás comigo. Note. Olha o amor que Cristo tem pelos eleitos. Pode ser um só que esteja lá na África, Ele vai buscar. Pode estar na Ásia e tem milhares de crentes lá, Pode ser aquele ladrão? Sim. Pode estar lá na prisão. Aqui na cruz, em meio àquele sofrimento, a angústia, as dores de Cristo, os pregos cravados ali, que aguenta, irmãos. Mesmo assim, os olhos de amor do Senhor miraram um eleito dele e envolveu com a palavra. As palavras de Cristo para aquele moço, tu estarás comigo, foi um abraço, foi ele abraçando, foi o beijo do perdão, foi um abraço que não ia soltar mais, tu és meu, foste escolhido antes da fundação do mundo, pode ver, eu tenho um lugar, não aqui na terra, não em Jerusalém mais, no paraíso, glória ao Senhor, seu lugar é lá. Olha o que Deus fez imediatamente, irmãos. Em terceiro lugar, há o poder que supera todo juízo. Que poder foi esse? O poder que ele seria tomado pela força da graça. Queridos irmãos, a força do pecado impele o homem para baixo. Impele, é como um ferro, um chumbo o pecado. Puxa o homem para baixo. Mas a força da graça vem e arranca o pecador da tirania do inferno e da morte. Como pode um homem destinado com toneladas de peso para o inferno subir para o céu? Como um destinado ao inferno vai para um paraíso? Isso é o poder da graça de Deus. O que o amor de Deus fez? Há o poder da ressurreição que Ele garante o destino certo. Onde? No paraíso. O que Deus fez? O amor de Deus fechou as portas da fornalha. O inferno está sempre aceso, com a goela aberta, com a boca aberta, escancarada, querendo mais, nunca está satisfeito, nunca diz basta. Mas o amor de Deus fechou a porta do inferno. Lembra que Jesus falou? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando ele fala contra a igreja, ele está dizendo que nenhum dos santos cairá lá. Ele abriu a porta do céu.
Olha, queridos irmãos, quando o pecador é salvo, é como se ele estivesse recebendo asas, que o faz voar imediatamente. Às vezes, quando eu subo para minha casa, a ladeira rumo ao meu apartamento, tem várias pombinhas lá comendo alguma coisa. Quando o carro parece que vai pegá-la, elas imediatamente sobem. Quando a morte parece que vem arrancar o crente, eles sobem imediatamente. A próxima lição: o juízo de Deus. Eu acredito que, em poucas palavras, eu pude dar para os irmãos o que a misericórdia faz. E sabe de uma coisa, querida igreja? Nunca podemos duvidar do amor de Deus e do poder da graça. Porque quando nós estamos conscientes que da mesma forma que Ele operou em minha vida, na nossa vida, Ele opera com milagres. Por milhares de pessoas. Veja bem, isso é o tom de missões. Missões é assim. É Deus deixando o lugar dele e chegando para a raça caída para salvar. Ele é o Salvador. A misericórdia dele não murchou, não apagou. O braço dele não está fraco. Nós vamos ficando velhos, eu pelo menos. Não sou mais aquele de 30 anos atrás, que tinha muita energia para trabalhar, fazer coisas incríveis. Mas notem, Cristo não mudou. A misericórdia continua a mesma. Ele opera assim. Vamos então para o juízo dele. Porque quando ele salvou um, ele não salvou outro. Eu estou querendo lembrar a vocês do versículo de Romanos: terei misericórdia de quem eu quiser. E quando ele permite que alguém vá para o inferno, para o castigo eterno, ele o faz com justiça. Ninguém pode culpar Deus de ser injusto. O homem vai para o castigo eterno porque quer ir. O homem vai para o céu porque Deus aprova levar. Está vendo? Não há injustiça dele. A escolha para o inferno foi minha. A escolha para cair no lago de fogo com o diabo foi minha decisão no Éden. Foi sua. A escolha para me salvar foi de Deus. Eu não queria. Eu corria dele. Foi assim com aquele ladrão. Na hora da morte, Deus atuou. E vamos ver agora o juízo com outro. Vamos examinar o texto aqui. Olha o que aconteceu com o outro. Veja Lucas 23. Versículo anterior ali. Olha a partir do versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, queridos irmãos, veja as autoridades zombando dele. Vamos então para o versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Por que Deus usou de juízo para com este? Veja, o juízo, querida igreja, é um sinal claro que não entrou misericórdia. Onde não tem luz da misericórdia, as trevas ficam.
Se você passa a noite numa casa, está tudo escuro, é o sinal de quê? Não tem luz ali. Pronto. Onde não entrou misericórdia, entra o juízo. Quantas vezes Deus falou, sai deste lugar. Deus falou com os discípulos, se ninguém receber vocês, sacode o pó, a poeira do pé. Aquela cidade está condenada. Onde não entra a misericórdia, é porque entrou o juízo. Lembra de Betsaída e Cafarnaum? O juízo de Deus em Mateus capítulo 11? Oh, que tristeza! Quando Deus manda a ordem de nunca haver salvação. Foi assim com aquele moço. Primeiro, houve uma revolta contra Deus, mesmo em face da morte. Quando Deus não opera sua misericórdia, há uma revolta contra Deus lá dentro. Mesmo na hora da morte. Muitos na hora da morte clamam pelo seu ídolo, pelo pastor, pelo padre. Nunca se converteram. Eu li a respeito de uma mulher que ela, na hora da morte, ela via os demônios por perto. E o padre ali rezando por ela. E ela gritando na hora de morrer. Socorre-me, eles estão aqui, eles vão me pegar. Olha o terror, irmãos, de alguém que parte para a eternidade. Aquele moço não tinha nada, não houve nada, absolutamente nada, do amor de Deus para intervir ali. Nada. Ele blasfemava contra o Senhor. Não és tu o Cristo? O outro viu Jesus, o Salvador, e buscou socorro. Este zombou. Não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Olha, irmãos, a concepção errônea que está em segundo lugar aqui, a respeito da salvação de Deus, para um homem ou uma mulher em juízo. Salva-te a ti mesmo. É a concepção errada de Cristo. Todos os que são salvos olham para Jesus como Filho de Deus, como glorioso Senhor, como poderoso Salvador, como justo, que nunca cometeu pecado. Para o homem natural, Jesus é assim. Salva-te a ti mesmo. É a ideia que o homem tem dos seus ídolos. Eles têm dos seus ídolos uma ideia errada de Deus. Eles mostram isso na teologia deles. Um Salvador morto. Você olha a figura de um ídolo, ou é uma mulher com dó dela, ou é um outro ser que eles podem manipular. Eles queriam Jesus assim, salva-te a ti mesmo, desça da cruz. Então, ele estava buscando uma salvação mirando o mundo. Não é isso que o mundo quer. Eu quero prosperidade. Eu gritei para o Senhor, eu dei meu dízimo na igreja, eu estava lá adorando o Senhor, e agora tudo voltou contra mim. Eu estou partindo deste mundo, mas eu quero voltar, eu não quero morrer. Terceiro lugar, as motivações egoístas e perversas permanecem. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha a salvação mundana. O homem acha que Cristo é um pecador. Precisava salvar a si mesmo. Salva da morte. Ele vê a morte como o último obstáculo. Parou ali. Então eu não quero entrar lá. O homem que não é salvo, ele não vê sua própria condenação. Ele diz, eu quero chegar lá perto, mas vou voltar. Então eu quero milagre. Ore por mim. Ore que eu quero voltar ao mundo para pecar. E em quarto e último lugar, o coração não regenerado permanece o mesmo. É a mesma coisa. Ninguém é salvo porque viu um colega sendo salvo. Ele vai zombar dele. Ninguém é salvo porque a esposa é.
O homem só é salvo quando Deus usa de misericórdia para com ele. Mesmo diante da mudança operada no colega, nada mudou aquele homem. Ele desceu para chamas infernais, para eternamente sofrer a fúria de Deus, para o lugar onde os tormentos eternos nunca cessarão. Nunca. Ó meus irmãos, se os homens soubessem o que é a misericórdia de Deus, o Brasil inteiro clamaria. Se o mundo religioso soubesse, o mundo de hoje, soubesse quem é Deus, nós teríamos um grande avivamento. Almas gritariam: Deus tem misericórdia de mim. Nós estamos vendo uma manifestação ruidosa de uma religião do anticristo, onde homens e mulheres, moças e rapazes, estão falando que Deus está com eles, enquanto eles vivem no pecado. Quando o pecador reconhece os seus pecados, é obra de misericórdia, e eles vão clamar ao Salvador. Eu quero perguntar: você é um vaso de misericórdia? Deus usou de misericórdia em sua vida para lhe salvar? Ou você é um vaso da ira? Lembra bem o que diz Romanos, que ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Se ele vai salvar, é com ele. Se ele não vai salvar, é com ele. Eu posso orar, eu posso pregar, mas eu não posso operar salvação. Ninguém podia fazer qualquer coisa por aqueles moços, mas o Senhor fez por um deles, e ele foi salvo. E eu encerro aqui, dizendo a todos que me ouvem: se você está interessado em conhecer um Deus que opera o perdão, justiça, salvação eterna em sua vida, paz, limpeza e purificação dos seus pecados, creia em Jesus agora, corra para Ele pela fé, peça a Ele: Senhor, me salve, eu nada mereço. Ele está pronto agora. É incrível que quando um pecador está em busca de Jesus, é porque Jesus está em busca dele. Nunca pode acontecer o contrário. Quando alguém está mobilizado a vir a buscar essa tão grande salvação, é porque o Senhor já acionou tudo. Quando Zaqueu foi para subir naquela árvore, é porque Jesus já tinha marcado o encontro com ele, sem ele saber. Olha que Deus, como Ele opera, maravilha. Ali na cruz, o Senhor marcou um encontro com aquele pecador, e ele foi salvo. Ele está no paraíso agora, com o Senhor. Que Deus aplique a sua palavra, trazendo a humilhação, humildade aos crentes, para viver em santidade de vida.